Gani, primeiro, rapidamente, qual foi a herança que a Haddad pegou de Paulo Guedes? Bom, foi uma herança boa, para falar a verdade, porque pegou o país com superávit primário, né? Desde 2014, o ano de 2022 foi o único ano que teve superávit primário. Então, esse é o primeiro ponto. Pegou com uma regra institucional muito boa, com a regra do teto de gastos, que não tinha nenhum motivo para mudar essa regra. Essa regra estava colocando o país nos trilhos do ponto de vista fiscal. Agora, conta para mim, como é que você avalia essa explicação do ministro de que não dá para uma diretoria nova entrar e do nada mudar a situação? Você acha que a atual taxa Selic tem a ver com gestão do Banco Central? Porque eu não ouvi o ministro puxando para si, nem para o governo, parte da responsabilidade pela elevação da taxa Selic. O governo tem responsabilidade sobre isso e caberia apenas ao Banco Central elevar ou diminuir? Porque não me parece que o Banco Central simplesmente vai lá e escolhe o que ele vai fazer com a taxa básica de juros. Evandro, você sabe que a sua pergunta é exatamente o meu artigo que eu escrevi hoje para a Jovem Pan, que é o seguinte: a causa da Selic estar neste patamar hoje de 14,25% não é do Banco Central. O Banco Central que mudou, mas a causa estrutural é do governo federal. Por quê? Porque o governo federal, com a sua política fiscal ultra expansionista, de crédito subsidiado, elevação das transferências, por exemplo, auxílio gás, Bolsa Família, gastos elevados, tem pressionado a demanda agregada do país, consumo, investimento das empresas, gastos do governo, exportações líquidas, acima do que a economia consegue absorver, da oferta agregada, que é a infraestrutura, a produtividade, o quanto a gente tem de mão de obra e de capital. E aí, o que diz a ciência econômica? Isso gera pressões nos preços, não é um crescimento sustentável. Então, tem gerado um processo inflacionário. Além do que, essa política fiscal leva também ao aumento do dólar, conforme o próprio documento do Banco Central destacou. E o dólar tem efeito na inflação. A piora das expectativas também do lado fiscal piora as expectativas inflacionárias, que também contaminam a inflação. Então, assim, o grande culpado da política monetária, os juros está muito elevado, é o governo federal. Por quê? Porque a política fiscal está muito frouxa. Aí a política monetária, Evandro, de juros, ela tem que trabalhar em dobro para compensar a falta de compromisso fiscal.